Hoje a gente vai falar sobre um tópico bem interessante, que é a imagem e semelhança de Deus, o ser integral. E a gente vai falar sobre isso antes de entrar nas disciplinas espirituais, porque a disciplina espiritual, ela nos ajuda a nos tornarmos semelhantes a Deus. E de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo, não é de uma hora para outra. No meu caso aqui vocês veem a questão de acordar cedo, de estar presente sempre aqui. Mas tem outras áreas da minha vida também que precisam me tornar semelhante a Jesus. E não é por esforço nosso, não é por um esforço meu que eu vou conseguir. E não é uma coisa externa que a gente consegue também, mas é diante a prática. É estudar, ler e é aquela situação, nos examinar, a gente saber aquilo que a gente precisa mudar. Né? E isso vem com o fortalecimento da vida espiritual, que vai nos moldando de dentro para fora a imagem de Deus. E essa questão eu vou falar rapidamente, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, no processo de santificação, a gente precisa ter um alvo, precisa saber para onde nós estamos indo e para quem nós devemos olhar como inspiração, que é Jesus, né? E essa santificação ela precisa alcançar todas as dimensões da nossa vida. Deus não quer transformar só o nosso comportamento exterior, porque às vezes a gente fica focado, eu tenho que mudar o meu jeito que eu falo com as pessoas, eu tenho que mudar o meu jeito grosseiro de ser, enfim. Mas não é só isso que Deus quer mudar. Ele quer mudar todo o nosso ser. E antes de a gente continuar, eu vou aqui, pra gente separar, tem duas visões. Acho que pode ter até mais, não sei. Né? Tem uma visão que tá baseada em 1 Tessalonicense, também. Só pra gente não se confundir aqui no estudo, qual que a gente vai usar, mas não significa que seja certa ou, enfim. 1 Tessalonicense 5:23, que diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está falando que todo o nosso ser irrepreensível para a vinda de Jesus, que devemos nos santificar em tudo, inclusive no espírito, na alma e no corpo. E a gente vai usar essa divisão, que é o corpo, a parte física, a alma, que é o intelecto, a mente, né? As emoções e a vontade. E o espírito, que é a dimensão a qual nós nos relacionamos com Deus. Aqui é espírito eterno, a nossa parte eterna. Que muitos falam que é alma, né? Então, mas aqui a gente vai usar o espírito, tá? Não é o Espírito Santo, é o nosso espírito, que é a dimensão que a gente se relaciona com Deus, é a nossa parte eterna. E a divisão, tem uma outra que fala, né, que é Mateus 10:28, que fala assim, é 10:28, que diz: E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então a alma aqui, ele já está falando que é a parte eterna. E assim, não tem, na minha opinião, não tem certo e errado. Depende do contexto que a pessoa está falando. Aqui no nosso contexto, a alma vai ser as nossas emoções e a nossa mente. Tá bom? Todo mundo entendeu? Faz um joinha. O espírito vai ser a nossa parte eterna, tá? Só pra gente não confundir. E na vida cotidiana a gente consegue perceber, né? Quando a pessoa tá falando de alma que é a parte eterna, de alma que vai pro céu, pro inferno, ou quando a pessoa tá falando de emoções. Mas aqui a gente vai separar dessa forma para ficar mais fácil. E aí a gente vai abrir rapidamente lá em Gênesis 1:6, que diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Isso significa que fomos criados para refletir o caráter de Deus, a santidade, o seu amor, a sua justiça, todos os atributos de Deus de qualidade, né? E a nossa capacidade de nos relacionarmos tanto com Ele quanto com o próximo. Então Deus, ele se revelou como três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Embora em um único Deus, mas há três pessoas. E aqui nós vamos fazer um paralelo, né? Uma analogia: corpo, alma e espírito, como uma ferramenta didática para compreender que Deus deseja transformar todas essas áreas. E a gente precisa viver de forma, os três integrais, assim, diante de Deus. Então, a gente precisa entender que o nosso corpo é a dimensão física por meio da qual vivemos nesse mundo, do qual a gente tem os nossos sentidos, né? E a alma é onde estão o intelecto, as emoções e a vontade. E o espírito é a dimensão pela qual nós relacionamos com Deus e somos vivificados pelo Espírito Santo. Independente de qual dessas a gente esteja falando, né? Quando a pessoa fala alma, alguma coisa assim, não importa. Deus deseja santificar todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. E é por isso que quando a gente entrar nas partes de disciplinas espirituais, é importante a gente não separar isso. Entender a gente por completo, porque às vezes a gente só olha a nossa parte das emoções, só olha o nosso corpo, mas a gente também precisa entender que as disciplinas espirituais alimentam o nosso espírito.
Então, a disciplina espiritual, ela coopera com Deus para a nossa santificação, permitindo que cada dimensão da nossa vida seja transformada para refletir o caráter de Cristo. E aí, quando a gente sabe a função de cada parte, a gente entende onde está a nossa identidade, o que nós somos, né? Então, o corpo ele serve para habitar o mundo físico, servir, serve para agir. É um instrumento do qual Deus nos usa, né? E que a gente usa para que a gente viva aqui na Terra. O corpo é a parte física, tudo que a gente pode tocar, ver, essa é a parte, né, do nosso corpo. E a dimensão da mente, da alma, é a dimensão do intelecto, das emoções, da vontade, da consciência, da personalidade, da consciência, a vida, né? Então, através da nossa mente e da nossa alma, né? A gente pensa, a gente sente, a gente decide, a gente se relaciona. É onde processamos a vida e escolhemos como responder a ela. Então, mesmo que você não pense naquilo que você está fazendo, ou você está indo pela sua emoção, ou você está indo no automático. Mas, de qualquer forma, aquilo foi processado antes na sua mente, né? Aquele hábito, aquilo que você faz no automático veio antes na sua mente. E o espírito é a dimensão pela qual a gente se relaciona com Deus, recebendo dele a vida espiritual, com nossa comunhão com Deus, a nossa adoração, a sensibilidade à direção do espírito. E quanto mais a gente alimenta essa parte, mais a gente tem sensibilidade ao Espírito Santo. E aí em Gênesis 2 vai falar, né? Que a criação do homem, Gênesis 2:7, que diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então isso mostra que a vida humana tem sua origem em Deus e dependemos completamente dele. Sem Deus nós não somos nada. Eclesiastes 2:7 diz assim: Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também não, 12:7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Então, o nosso corpo vai voltar, né, para a terra, e quando naquele grande dia Jesus voltar, teremos nosso corpo glorificado, né, graças a Deus. Porque esse corpo corruptível não é possível que a gente, através dele, viva com Deus. E esse texto nos lembra, né, que a nossa vida pertence ao Senhor e que fomos criados para viver em comunhão com Ele. E assim, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa para falar. É isso mesmo. E o ponto central permanece o mesmo. Deus deseja santificar todo o nosso ser. Então, quando estamos falando de alma, estamos referindo à dimensão do intelecto, das emoções, e do espírito, a dimensão pela qual nos relacionamos com Deus. Isso vai nos ajudar a compreender melhor o processo de transformação que Deus realiza na nossa vida. E onde a gente coloca a nossa identidade e confiança é onde a gente precisa olhar e identificar, porque provavelmente é onde nós colocamos a nossa identidade. Então, a nossa confiança tem que estar em Deus. E como a gente vai saber disso, né? A gente precisa se perguntar, eu estou confiando em Deus ou em outro lugar? Como a gente percebe isso? Então, a gente precisa examinar cada área da nossa vida, onde nós estamos colocando a nossa identidade. E quando a gente coloca a nossa identidade no corpo, qual é a consequência disso? Como que a gente analisa, como a gente vê se a nossa identidade está no nosso corpo físico? A prioridade excessiva com a aparência. A identidade é definida pelo que os outros pensam sobre você. Então, o exterior, você se preocupa muito com isso. Pode ter algum tipo de transtorno alimentar ou com a imagem. A insatisfação constante, desejo de ser outra pessoa ou ter a vida de outra pessoa, porque você está sempre olhando as partes físicas, né, o mundo externo. Quando a nossa identidade está na mente, a gente tem a crença que o conhecimento e o estudo resolvem tudo. Que a gente vai mais para o lado racional ou para o lado emocional, né? Quando a gente fala de mente, a gente também fala de alma. Então, nossas emoções governam o nosso ser, a gente é impulsiva, quando vê, já fez, já falou que não devia, já fez o que não devia. Então, quando a alma domina a gente, a nossa identidade está ali, focada nas nossas emoções, tá? Ou na mente, né? Quando a pessoa vai sempre pela sua própria capacidade. Eu posso, eu consigo. É sempre no esforço dela, né? Então, isso acaba trazendo estresse, ansiedade. Aí vem os medos também do fracasso, também a comparação. Então, quando a nossa identidade está na mente ou nas emoções, que a gente fala que é a alma, né? Que no nosso estudo a gente vai separar isso, traz essas consequências da nossa vida. E a gente consegue parar por conta disso. E quando a gente vê essas consequências, a gente consegue alinhar novamente. E quando a identidade, né, é mais espiritual, a gente tenta ali ter um equilíbrio e focar em Cristo, e realmente a gente consegue perceber que cada dia a gente está mudando, porque a gente tem que se comparar com nós mesmos de 6 meses, de 1 ano para trás, não com outra pessoa. Então a gente consegue reconhecer quando Deus está falando com a gente. A gente sabe quem a gente é, não porque as pessoas dizem ou porque a gente acha, mas do que Deus diz, do que a gente é pela palavra de Deus. Então quando vem a seta do inimigo, a gente já tá com a palavra, fala, isso aí eu te repreendo. Vive com um propósito, como a gente leu no livro, né? Propósito de uma vida.
desenvolve o fruto dos espíritos. A gente começa a ver, né? Antes uma pessoa era briguenta e agora está mais calma. A gente começa a ver o fruto do espírito nela, que os frutos vêm aos poucos, né? Ninguém muda de uma hora para outra. Mas ela também consegue ver, consegue perceber, nossa, se fosse outros tempos, língua afiada, então consegue ver que está desenvolvendo mais. E acredita nos milagres, no impossível, tem uma fé e entende que as coisas vão muito além das coisas terrenas, que não é que tem que orar antes, que não é pela força do braço dela. E quando a gente negligencia essa parte, a gente tem essa desconexão com Deus. O espírito começa a passar fome, porque a gente não está alimentando. Então vem a ausência de propósito de vida, não temos acesso a Deus, ao sobrenatural de Deus. A gente age sem sabedoria muitas vezes, porque não lê a palavra. Então tem algumas áreas da nossa vida que a gente pode estar mais espiritual e outras a gente pode estar agindo sem sabedoria. A gente se enfraquece na nossa identidade, a gente vai se perdendo, porque a gente vai pelo que as pessoas dizem, pelo que o mundo diz, quando vê a gente já se perdeu. Então é preciso ter o equilíbrio entre os três, entre o corpo, mente e espírito. E é através do Espírito Santo que a gente vai conseguir isso. Porque o Espírito Santo, ele quer se comunicar com cada um de nós, aquilo que a gente precisa melhorar. E ele não vai fazer isso à força. Ele vai fazer quando você buscá-lo de todo o seu coração. Por isso que a gente não pode ter uma dura cerviz, não pode ter um coração endurecido. Para que a gente consiga ouvir, estar atento ao Espírito Santo, para que ele possa nos ajudar. E aí eu botei aqui, ó, quem negligencia o corpo ou a mente também paga um preço. Porque eu botei que a negligência do espírito, mas a gente sabe que também a gente tem que estar irrepreensível com o corpo e a nossa mente também, né? A nossa alma. Porque a gente precisa cuidar da saúde, precisa dormir, precisa cuidar das nossas emoções, precisa se curar na nossa alma, né? Gisele não está aqui, ela é até terapeuta nesse sentido de curar as nossas feridas, de curar feridas, essas coisas assim, de ajudar nesse processo, né? E a gente precisa saber cuidar dos três e não focar somente em um ou outro, tá? Aí, para finalizar, deixa eu ver o que eu deixei de falar aqui. A Bíblia, nosso espírito e o Espírito de Deus. É através do nosso espírito que o Espírito Santo se comunica conosco. É a nossa conexão com Deus. A Bíblia nos alerta a cuidar dela. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, que está em Efésios 4:30, e não extinguais o Espírito. Deixa eu ver isso. 1 Tessalonicenses 5:19. 5:19. É isso mesmo. A minha tá, não apaguem o Espírito Santo. E aqui também não extingue. Se eu quiser, aí para finalizar, é a questão da gente, é possível machucar ou agredir o espírito? Sim, é possível. Quando buscamos uma vida diante de Deus, quando a gente se perde da nossa identidade, se satisfaz com as tentações do mundo, e principalmente quando se deixa levar pelo que as pessoas dizem sobre quem você é. Tudo isso agride o nosso espírito. E quando estamos fracos espiritualmente, perdemos a conexão com Deus e não conseguimos ser convencidos da verdade do juízo. Não é possível se chegar a Deus com um espírito fraco. A gente precisa fortalecer o nosso espírito que sustenta essa conexão. Esse foi o estudo de hoje, pra gente começar. Eu achei até que a gente fez mais do que era para hoje, mas aí é bom que a gente finalizou só essa questão toda. Enfim, espero que tenha ajudado vocês, que vocês possam partir, assim, sempre desse pressuposto, né, de cuidar do corpo, das emoções, da nossa mente, né, que da nossa mente tem um monte de coisa, né, nossas emoções, o nosso racional e o nosso espírito, sempre se encher dele. É como se fosse comer, beber água, escovar o dente, e a gente precisa disso. Tá bom? Para todos os dias. Amém.